Opa, fala pessoal, tudo bem? Deixa eu fazer esse vídeo aqui um pouco improvisado, mas é porque a gente teve uma ótima notícia para o mundo dos fundos imobiliários, né? Então eu tô aqui no meio de uma viagem, mas como é uma notícia muito relevante, eu achei melhor parar um pouquinho aqui para conversar com vocês sobre isso, né? Até fiquei meio surpreso porque eu vi poucas pessoas falando sobre isso. E é um assunto realmente extremamente relevante, né? Por quê? Lá no dia 30 de janeiro de 2022, eu tinha gravado um vídeo aqui para o YouTube também, falando de uma péssima notícia que tinha acontecido para os fundos imobiliários, né? Que era aquela briga, digamos assim, entre a CVM e o MXRF11. E agora, no dia 17 de maio, com certeza agora a gente teve uma resolução desse caso, né? Então a gente precisa conversar sobre isso, até porque a gente teve várias lições importantes para todos os investidores e investidoras dos fundos imobiliários. Então eu vou listar aqui quatro grandes lições que a gente teve, tá? O vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente hoje, mais rápido, sem muita edição, mas o assunto ele é muito importante, tá? Então a gente tem esses pontos, eu até peguei aqui, anotei tudo no caderno para não esquecer de falar nada com vocês, tá? O que aconteceu? Lá no dia 25 de janeiro teve uma reunião da CVM, né? O que é a CVM? É o órgão regulador do mundo dos investimentos, né? Para todos os investidores, né? Todos os ativos mobiliários do Brasil, né? É a CVM que toma conta, tá? Então, o pessoal costuma brincar, é o grande xerife do mercado. Então, lá no dia 25 de janeiro, ela soltou uma ata que, basicamente, ela estava mudando um pouco o entendimento sobre o regime contábil e isso influenciava muito os fundos imobiliários, tá? Especificamente o MXRF11, né? Mas aí eu vou deixar dois vídeos aqui em cima. Vou deixar um vídeo aqui explicando o caso do MXRF11 como um todo e também alguns cuidados que a gente tem que continuar tomando com os fundos imobiliários, tá? Só que essa decisão que foi tomada agora, então reverteu aquela punição, digamos assim, que o MXRF estava tomando e agora basicamente tudo continua normal como sempre foi. Então, algumas lições muito importantes que a gente aprendeu, porque agora teve essa solução que é muito positiva para a indústria de fundos imobiliários como um todo, né? Porque fortalece esse tipo de investimento, beleza? Então, resolução já tomada e isso nos traz então para as quatro lições que a gente tem que aprender, sai melhor aqui como investidor, como uma investidora, beleza? Primeiro ponto, primeira grande lição que a gente aprende aqui, eu brinco que é o teste do travesseiro, tá? Quando você investe, quando você coloca o seu dinheiro para trabalhar por você, você tem que dormir tranquilo, tá? Você tem que encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. É muito louco, se você parar para pensar, pensa olhando de fora assim, né? O mercado tem volatilidade, tem muita coisa que acontece, mas olha de fora, né? Ninguém pode investir o seu dinheiro e dormir intranquilo, né? Pelo contrário, você tem que dormir tranquilo, sabendo que seu dinheiro está trabalhando por você, enquanto você dorme, enquanto você faz as suas outras coisas. E qual que é o ponto? Como que você dorme tranquilo? Tendo uma diversificação dos seus investimentos, né? Por quê? Quem tinha lá o MXRF11 no dia 25 de janeiro que estourou essa bomba, se você tinha só esse investimento, você de um dia para o outro perdeu quase 10%, né? E aí você fica intranquilo e toma decisões de investimento equivocadas. Por exemplo, quem saiu vendendo os seus ativos ali, os seus fundos imobiliários aquele dia, perdeu dinheiro desnecessariamente, tá? Então esse é um ponto. A diversificação faz você dormir tranquilo. Se você tinha só uma pequena fatia do seu dinheiro nesse fundo imobiliário especificamente, você dormiu tranquilo, você levou para frente e agora ele já está voltando a ser o que era antes, né? A indústria dos fundos imobiliários não acabou, longe disso, continua sendo um investimento muito interessante. E óbvio também que se você tinha todo o seu dinheiro só em fundos imobiliários, não era o ideal, né? Se você tem um pouco em renda fixa, um pouco em ações, um pouco em investimento estrangeiro, dá para você ficar tranquilo e despreocupado quando tem algum problema, né? Que já é o segundo ponto, a segunda grande lição que eu trago aqui. É não operar notícias, né? O que isso quer dizer? Você vai comprar uma ação, um fundo imobiliário lá na Bolsa de Valores, todo dia tem várias notícias acontecendo, né? E aí a cada uma notícia que você recebe, se você mudar a sua estratégia de investimentos a cada notícia que você lê na internet ou a cada vídeo que você assistir, você está ferrado, né? É muito provável que você acabe vendendo ali no momento errado, né? E comprar no momento errado e vender no momento errado, né? Então não é o ideal você operar sempre com essas notícias, tá bom? Que também é um ponto que eu até anotei aqui para não esquecer. No dia 25 de janeiro, o MXRF11 estava cotado a R$ 10,50
R$1,01. 3 dias depois ele caiu para R$ 9,10. Então foi quase uma perda de 10% em 3 dias, né? Então, por causa dessa notícia. E a gente não pode imaginar também que de um dia para o outro o fundo imobiliário deixe de ser bom, né? Que já é o terceiro ponto, a terceira grande lição aqui hoje. Você tem que saber aquilo que você está investindo. Então, por exemplo, você comprou um fundo imobiliário. Quais são os ativos que tem lá dentro? São CRIs? São imóveis de tijolos? O que tem lá dentro, tá? E o mais importante aqui nesse ponto também, confie na gestão do seu fundo imobiliário, tá? Quando você está comprando um FII, né, que depois eu falo o quarto ponto que também é muito importante, quando você está comprando um FII, você está comprando ali uma cesta de ativos imobiliários, né, que te pagam dividendos, que te pagam renda, que podem ter uma valorização no futuro, mas você tem que saber naquilo que você está investindo, tá bom? E um ponto importante, né, a CVM ela não é uma vilã. Nesse caso, a CVM é que regula o mercado, a gente precisa da CVM, nós investidores, a gente precisa, tanto que eu até pessoalmente falei isso no outro vídeo, posso até deixar aqui em cima de novo, a minha visão aí, uma opinião totalmente pessoal, eu acho que esse posicionamento da CVM aí contra o MXRF naquele momento, ali em dezembro de 2021, ao meu ponto de vista, foi mais por uma gestão antiga do MXRF, que também expliquei nesse outro vídeo que eu já deixei aqui em cima também, que no passado o MXRF ele tinha uma característica de ser um fundo mais arriscado, tá? Por isso que eu fiz esse vídeo, cuidados que você tem que tomar com o fundo imobiliário. Por quê? Existem fundos mais arriscados, provavelmente aquele high yield, e tem os fundos mais seguros, que são o high grade, né? Isso falando só dos fundos de papéis. Então o MXRF ele era desses mais arriscados. Só que passaram-se alguns anos, uns 4, 5 anos, a gestão do fundo mudou completamente e agora eles estão indo para uma linha de ser mais seguros. Então, na minha visão, eu acho que o CVM olhou um pouquinho para trás, queria até proteger o investidor, porque sim, é possível ter algum tipo de calote, né, de alguém dentro de um fundo imobiliário dar um calote, e aí qual que seria o problema, né? Para o fundo imobiliário a gestão que tem que correr atrás, né? Mas para nós seria uma diminuição dos dividendos. Fica até uma lição extra aqui desse vídeo, né? O fundo imobiliário, mesmo se ele dá problema, se ele dá algum calote, se tem algum problema muito grande, você não vai perder todo o seu dinheiro, né? Tanto que até nesse caso aqui da cotação do MXRF caiu cerca de 10% num dia, mas depois foi subindo de novo, acho que não chegou a voltar tudo, mas você não fica zerado, né? Você perde, pode ser, né, que tenha volatilidade e isso vai diluindo o seu risco também ao longo do tempo e com a diversificação, mas perder tudo é algo assim fora de cogitação, tá? Não é um investimento extremamente arriscado. E já nos leva aqui para o quarto ponto, a quarta grande lição desse caso aqui que a gente tem que levar para sempre como investidores para a gente ser sempre um pouquinho melhor, tá? Os fundos imobiliários, eles são renda. Tá? Depois desse caso aqui, depois dessa determinação agora da CVM, falando até sobre o regime contábil, pedindo mais transparência para os fundos imobiliários, ficou mais claro que o fundo imobiliário ele é um instrumento único, né? É um instrumento do mercado brasileiro aqui focado para renda, né? Renda no sentido de ganhar dividendos, né? Porque o nome mais teórico é rendimento e não só dividendo. Então, ficou mais claro isso, né? Porque uma grande discussão que tinha com aquele entendimento lá de toda essa briga da CVM com o MXRF11 seria que poderia ter uma certa marcação a mercado ali pelo preço dos imóveis, ia dar um problemão, principalmente para os fundos de fundos, né? Alguns fundos de tijolos também iam ter problema, tá? Principalmente aqueles que não têm uma gestão tão boa assim. Só que isso foi revertido, né? Ficou mais claro que o que importa é o dinheiro que cai na conta. Então, ou é o aluguel que o fundo de tijolo paga para o fundo imobiliário, que paga para nós, investidores, tá? Então, o regime contábil aí está muito claro, determinado para isso, assim como os fundos de papéis também, né? Que são títulos de dívidas, também vinculados com o setor imobiliário, com garantias reais, e isso é pago todos os meses para o fundo imobiliário que paga para nós, investidores. Então, é um instrumento de renda e ele é um instrumento único no mercado brasileiro, né? Então, ele também tem que ter um entendimento do órgão regulador e dos regimes contábeis único, né? Então, ele não é uma ação, tá? Ele é negociado na Bolsa de Valores, mas ele não é uma empresa, né? Ele é um fundo.
só que ele também não é um fundo multimercado, então não segue essa mesma regulamentação, também não é um título de renda fixa, embora às vezes pareça, então ele é um instrumento único que tem as suas regras únicas, que está crescendo bastante, né? Tanto em número de cotistas, né? De pessoas comprando, quanto de oferta e também na questão regulamentar, eu acho que também está crescendo. Esse caso aqui é um fortalecimento bem grande da indústria dos fundos imobiliários e está muito claro agora um caminho positivo. Então, tinha que vir aqui para vocês para dar essa boa notícia e tudo segue, né? Os fundos imobiliários continuam interessantes, vale a pena investir e você deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse caso e o que mais você quer saber sobre esse assunto, fundos imobiliários. Escreve aí nos comentários que eu volto para ajudar vocês mais uma vez, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time.